podermos estar juntos. Graças a Deus por vos poder rever. E para mim é um grande desafio. Não é assim do pé para a mão que se consegue falar da palavra de Deus, porque de facto tenho duas grandes limitações. Eu estou perante pessoas e conheço alguns de vós que em termos de conhecimento bíblico estão anos-luz à minha frente. Mas eu também estou perante um Deus que é enorme, um Deus cuja palavra é perfeita. E, portanto, alguém tão imperfeito para falar da palavra de Deus, bem, eu sinto-me mesmo muito pequenino. Antes de mais, eu gostaria de transmitir as saudações da igreja que se reuniu aí. Aqueles irmãos ali transmitem um forte abraço e querem vos dar um forte abraço a todos, sintam-se cumprimentados. E, em especial, o meu pai, que na sexta-feira, nós estivemos lá com ele também, onde também esteve a Eva, o Jonatas e o meu tio Fernando, e foi bom nós podermos estar ali com ele. E ele mandou um forte abraço. Ele, na altura, disse, manda um forte abraço. E disse, não, eu hoje vou ter a oportunidade de dar um abraço àquelas pessoas porque vou estar lá presencialmente. E, portanto, o meu pai manda um forte abraço. Naturalmente que a doença tem progredido, tem levado à perda da voz, embora se compreenda um bocadinho. Tem dias que está melhor, outros dias que não está assim tão melhor, mas a graça de Deus tem-se verificado, tem-se notado, e o Senhor é bom. De facto, até nas nossas limitações, Ele é bom. Às vezes custa-nos perceber isto, não é? Às vezes custa-nos perceber, no meio das nossas limitações, como Deus também é bom. Nós acabámos de cantar que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso auxílio, que Ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima. Mas sabem, nós só podemos apropriar-nos disto pela fé. Quando nós queremos e confiamos que este Deus, que diz que é pastor, auxílio, é verdadeiramente esse pastor e esse auxílio. E por isso, há uma mensagem que ainda hoje me diz muito, e eu já falei isto no Zoom, aqui também na Quinta do Conde, mas eu gostaria de voltar a rever, porque é importante nós vincarmos isto. Eu gostaria de que abrissem as vossas Bíblias e acompanhassem-me na leitura, carta aos Hebreus, aqueles que não estão familiarizados com a palavra de Deus, com a Bíblia, está lá quase no final de toda a Bíblia, no final do Novo Testamento, e diz assim a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é um versículo que é bem conhecido de todos nós, não é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu gostaria também de salientar o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é um Deus que é mau, não é um Deus que quer dar coisas más ao ser humano, à sua criatura, não. Ele quer dar o melhor. Mas Ele só dá o melhor àqueles que se chegam a Ele por meio da fé. A fé é muito importante. E gostaria também de ler Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Outro versículo também bem conhecido, creio, de todos nós, se não da maioria. Capítulo 10 e versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se nada do que eu vou dizer a seguir servir de ajuda para alguém, que a palavra de Deus, aquilo que foi lido agora, possa servir de bênção para qualquer alma que esteja aqui. Nós não temos outro meio para chegar até Deus, a não ser
pela fé. Este é o único meio que Deus estabeleceu para que possamos chegar a Ele e possamos ser-lhe agradáveis. Okay? Agora, este é o meio, não é o fim. De facto, a graça de Deus e o amor de Deus, isso é o que nos salva, não é? É a graça de Deus que nos salva, mas o meio para nós abraçarmos e recebermos essa graça é a fé. É crer que este Deus, que é poderoso, que quer salvar, Ele concede essa salvação, sem qualquer dúvida. E quando nós cremos e confiamos, Deus aplica esta salvação a todos nós. De facto, a graça de Deus, ela tem dois grandes pilares. É o amor de Deus revelado ao homem. Romanos também diz: Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ou estando nós na condição de pecadores. Portanto, Deus provou o seu amor para connosco, dando o seu amado Filho. E deixem-me dizer que também, pela morte de Cristo, a sua justiça, a justiça de Deus, foi satisfeita. E esta é a base da graça. Deus não dá algo que nós não merecemos de barato. Foi porque a sua justiça foi satisfeita em Cristo. Aquele sacrifício agradou a Deus. E por isso é que nós agora devemos crer em Cristo para estarmos em Cristo. Aquela morte que Ele morreu é a minha morte por causa do meu pecado. Por causa do meu velho homem. E por isso, quando eu deposito fé naquilo que Deus diz, e que Deus diz que em Cristo nós podemos ser uma nova criatura, nós somos uma nova criatura, e que aquele que está em Cristo nenhuma condenação há, isto é certo. Creiamos nisto porque isto é verdadeiro e é certo. Porque Deus não é homem para que minta. Eu queria fazer esta pequena introdução para que aqueles que ainda não conheçam Jesus Cristo como o único Salvador, como o único meio, possam conhecê-lo hoje e possam fazer uma decisão por Ele, de crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aquilo que eu gostaria de falar ainda nesta de manhã, e espero ser breve, havia uma frase, e ainda há uma frase, que há muito tempo andava na minha mente. E esta frase era o seguinte: a dúvida e a fé são dois grandes músculos. E a pergunta é, qual é que nós temos exercitado? A dúvida e a fé são dois grandes músculos. Qual é que tu tens exercitado? Mas deixem-me dizer que, pensando um pouco mais aprofundado nesta frase, poderá ser um chavão, não é assim tão verdade. Sabem porquê? Porque o contrário de fé não é dúvida. E nós já vamos ver isso. O contrário de fé não é dúvida. Porque o contrário de fé é incredulidade, é não crer. Deixem-me dizer que, por natureza, o ser humano, todos nós, como seres humanos, duvidamos. Portanto, a dúvida faz parte da essência do homem. E quando falo do homem, não falo do género masculino, falo do ser humano. Todos nós duvidamos. Sejamos nós crentes, sejamos nós descrentes. Esta é a essência do ser humano. Duvidar. E muitas vezes nós duvidamos quando estamos perante informações diferentes e contraditórias, não é? Ouvimos uma notícia a dizer uma coisa, ouvimos outra notícia a dizer algo diferente e contraditório e gera sempre dúvida. Mas afinal, onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? Muitas vezes a dúvida também surge quando nós estamos perante algo que ultrapassa a nossa compreensão. Nós certamente já estivemos perante alguma situação em que dizemos, eu não percebo porque é que isto teve que acontecer. Eu não compreendo, não consigo compreender, não consigo ver mais além. E muitas vezes nós duvidamos, porque não compreendemos aquilo que está mais além. E também por causa da nossa finitude. Nós somos finitos. Por isso é que tantas coisas que nós conhecemos de Deus, nós muitas vezes não conseguimos compreender. Porque nós somos finitos.
e estamos a olhar para um Deus que é infinito. Por isso, a dúvida é algo que é natural de todo o ser humano. É natural que todos nós, em algum momento da nossa vida, duvidemos. A pergunta que quero colocar e que pretendo responder é esta: com o que é que eu tenho alimentado as minhas dúvidas? Que é isto que vai fazer a diferença. Com o que é que eu tenho alimentado as minhas dúvidas? É um facto que nós vivemos num mundo e numa sociedade em que somos constantemente bombardeados com informações, notícias, tendências, ideologias, e é natural que a dúvida surja, e é também natural que a dúvida se possa instalar em nós. E, portanto, nós, aqueles que creram já no Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus, nós vivemos diariamente esta luta. Eu vivo diariamente esta luta. E entre aquilo que Deus diz na sua palavra e aquilo que é o desejo do meu coração. Eu vivo diariamente esta luta. E se eu não estiver firme, e se eu não souber alimentar bem a minha dúvida, é natural que eu penda para um dos lados. E também vivemos diariamente esta luta perante aquilo que Deus diz e aquilo que este mundo nos apresenta. E deixem-me dizer que este mundo tem-nos apresentado coisas aliciantes. São coisas muito bonitas. E, de facto, Satanás tem, de uma forma muito subtil, alimentado os nossos sentimentos e os nossos desejos com aquilo que é realmente bom, não é? Aquilo que agrada a cada um de nós, à nossa carne. E, portanto, aquilo que o mundo diz muitas vezes é aliciante. E vivemos neste dilema. O que é que Deus diz? O que é que o mundo apresenta? E aqui nenhum de nós fica em cima do muro. Deixem-me passar esta expressão. É como se nós andássemos num muro muito estreito e, de um momento, nós temos que pender para algum dos lados. Que Deus nos ajude a sabermos alimentar as nossas dúvidas, quando elas surgem, com aquilo que é mais importante. Com o que é que eu tenho alimentado as minhas dúvidas? Vejamos um pequeno exemplo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e principiando no versículo 1, nós lemos o relato da queda do homem. O relato em que o momento em que a serpente falou com a mulher, e a maioria de nós sabe o que é que aconteceu, não é? Então nós lemos assim no versículo 1, ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, nós vamos recordar o que é que Deus disse a Adão e Eva. Okay? Versículo 17 do capítulo 2, ou melhor, do versículo 16 do capítulo 2 e 17, diz assim, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Notem, certamente morrerás. Esta foi a informação que Deus transmitiu a Adão e Eva. Certamente morrerás. E Eva foi confrontada com uma informação diferente e contraditória. Não é? O que é que disse? Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Já viram esta... Eva esteve perante duas notícias, ela sabia o que é que Deus tinha dito, sabia o que é que a serpente estava a dizer. É natural que a dúvida tenha surgido em Eva. E por isso é que o versículo 6 diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer,
os desejos, não é? Aquilo que Deus disse passou para segundo plano. Ok? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Notem, Eva preferiu dar ouvidos e dar crédito àquilo que a serpente tinha dito. Ok? E, portanto, Eva podia ter dado um passo de fé, dizendo, ok, eu confio naquilo que Deus diz, eu creio naquilo que Deus diz, e mesmo que digas que não morreremos, eu vou dar crédito àquilo que Deus diz. Aquele versículo que nós lemos em Romanos capítulo 10 e versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ora, este ouvir não é somente escutar, ok, ouvi, tá bom. Não. Este ouvir significa dar crédito. E o que Eva revelou neste momento, ou alimentou as suas dúvidas, não foi com fé, foi com incredulidade, porque ele rejeitou aquilo que Deus tinha dito. Com o que é que nós temos alimentado a nossa fé? E este é um alerta para todos nós. A nação de Israel vagueou, diz a palavra de Deus, durante 40 anos pelo deserto. E diz também que até que toda aquela geração incrédula tivesse perecido. Sabem, aqueles que andaram a vaguear durante 40 anos, somente Josué e Caleb, porque revelaram confiança e fé naquilo que Deus era e naquilo que Deus queria fazer desta nação. Portanto, só estes dois é que entraram na Terra Prometida, em Canaã. Toda aquela geração pereceu no deserto. Porquê? Porque apesar de estarem perante e terem visto as maravilhas de Deus na libertação do seu povo do Egito, eles conheceram o Deus da maneira como nós gostaríamos de conhecer, não é? Ver as maravilhas, ver coisas fantásticas a acontecer. E eles presenciaram isto, eles viveram estes momentos em que Deus mostrou quem efetivamente Deus era. E sabem, nos momentos de dificuldade, de dilema, de dúvida, sabem o que é que eles se lembravam? Não era do que é que Deus tinha feito. Eles lembravam-se era da comida do Egito. Era do seu passado no Egito. Ok? Então eles alimentavam as suas dúvidas, os seus dilemas, com aquilo que era o seu passado. E por isso é que eles se tornaram incrédulos e pereceram no deserto. Hoje cada um de nós, filhos de Deus, vivemos perante situações de dúvida. Sabemos e conhecemos o que é que a palavra de Deus diz. Conhecemos a sua vontade. Somos também condicionados pelas circunstâncias que nos rodeiam, pelas tendências, pelas ideologias, pela muita informação, talvez informação em demasia, e que quase sempre nos é apresentada de uma forma tão bonita, tão bela e tão lógica. As perguntas que continuam e permanecem na nossa mente e devem permanecer é: ao que é que nós temos dado ouvidos, ou melhor, o que é que nós temos dado crédito, e com o que é que nós temos alimentado as nossas dúvidas? Nestes últimos 15 minutos, eu gostaria de falar de 3 exemplos da Bíblia de homens que estiveram perante a dúvida e tomaram a melhor decisão, tomaram a melhor opção de alimentar a sua dúvida com a fé em Deus, crendo naquilo que Deus disse. Salmo 73, nós não vamos ler todo este salmo, mas é para aqueles que porventura possam passar por momentos assim, momentos em que olham para tudo o que está à sua volta e nós cada vez mais olhamos para o nosso país e vemos que a corrupção ela vai crescendo exponencialmente. Pensamos que aqueles que são mais direitinhos e que se comportam de uma forma digna vai-se a descobrir e, afinal, são iguais aos outros. Não é? E este salmo é um salmo muito especial porque é um salmo que foi escrito por Asaf e ele relata algo que naquele tempo já o preocupava e já gerava dúvida nele e que hoje pode gerar dúvida também em nós.
E Asaf diz nos primeiros versículos deste salmo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E notem o que ele diz agora. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Vocês estão a perceber o que é que Asaf está aqui a querer dizer, não é? Ele olhava para a sociedade à sua volta, olhava para o ímpio à sua volta e via prosperidade. E Asaf era um homem que confiava em Deus. Mas quando olhava à sua volta, pensava: eles fazem todo o tipo de mal e vivem em segurança. Eles não têm necessidades, eles têm riquezas e não creem em Deus, eles duvidam de Deus, eles põem Deus em causa e mesmo assim vivem bem, nada lhes acontece, até na morte são felizes. Sabem, nós podemos olhar para as pessoas que vivem à nossa volta e podemos chegar a esta conclusão: será que vale a pena seguir a Cristo? Este tem bom carro, tem uma boa casa, tem uma boa carreira, tem uma família que tem posses, portanto o futuro está garantido. E eu tenho que lutar para ir todos os dias trabalhar. A minha vida depende temporariamente do meu ordenado, porque é necessário fazer face às nossas despesas. Eu tenho que me esforçar. Será que vale a pena seguir a Cristo? Será que vale a pena confiar em Deus? Foi esta dúvida que surgiu a Asaf. E diz assim então no versículo 13: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Diz Asaf: em vão tenho purificado o meu coração. Se calhar não tem valido a pena aquilo que eu tenho feito. E lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: também falarei assim, à semelhança deles, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Isto mexeu com Asaf. Mexeu com Asaf. Mas as boas notícias estão a seguir. Todos nós podemos viver preocupados, viver com dúvida acerca daquilo que está à nossa volta, aquilo que acontece à nossa volta. E se calhar até questionar: será que vale a pena? Será que vale a pena crer em Deus? Será que vale a pena seguir a Cristo? Versículo 17. Diz Asaf: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. E Asaf revela aqui qual o fim daqueles que ele achava que tinham prosperidade. No final, nós lemos isto de Asaf. Versículo 28. Mas para mim, depois de ver o fim do ímpio, de ver aquilo que Deus tinha para ele, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Vale a pena alimentar as nossas dúvidas com aquilo que Deus diz. Porque a garantia no presente e a garantia daquilo que é futuro é certo. É certo.
Mas para mim é bom aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aquilo que Deus nos dá é muito superior àquilo que este mundo nos possa oferecer. Mesmo que temporariamente. Mesmo que temporariamente. Esta foi a conclusão de Asaf perante a dúvida, perante todo o seu questionamento, portanto, perante todo o seu perturbamento, perante esta informação, Asaf confiou em Deus e disse, e que por nós possamos também dizer, bom é aproximar-me de Deus. No momento de dúvida, aproximemos de Deus. Vamos à sua presença. Busquemos sabedoria na sua palavra para alimentar e dissipar as nossas dúvidas. Jó, segundo exemplo. Um homem cuja fé foi testada ao mais alto nível. Jó foi um homem que perdeu os seus filhos, e ele não tinha só um ou dois, ele tinha bastantes filhos. Perdeu todos os seus criados, porque Jó também é um homem abastado. Perdeu todos os seus animais, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua saúde, menos, só não morreu. Okay? E também não perdeu a sua esposa. O que é significativo. O que é significativo porque foi através desta esposa que Deus o abençoou no seu final. E de uma forma que ele jamais imaginaria. Mas, de facto, Jó foi um homem que foi testado ao mais alto nível. E perante todas estas situações e todas estas questões, Jó teve dúvidas. E todo o seu questionamento deveu-se ao facto de ele não compreender o propósito de Deus. Mas ele fez algo extraordinário. Jó, quando perdeu todas estas coisas, ou quando Deus permitiu que perdesse todas estas coisas, Jó não compreendia qual era o objetivo de Deus. Jó jamais imaginaria que no final da sua vida ele fosse abençoado em duplicado. Mas o facto é que perante todas estas dúvidas e todo o seu questionamento, Jó sempre buscou o Senhor. Ele pôde dizer, ainda que ele me mate, nele confiarei. Era esta a confiança de Jó em Deus. Portanto, apesar de todas as situações, todas as vicissitudes que lhe aconteceram, ele sempre buscou o Senhor. E ele reconhece diante de Deus que não compreende qual era o propósito de Deus. Capítulo 42 de Jó, para acelerar um bocadinho mais. Capítulo 42 de Jó. Isto para dizer o seguinte, muitas vezes a dúvida pode nos levar para mais próximos de Deus. E a dúvida deve nos levar para mais próximos de Deus, porque é nele que nós devemos ir e alimentar as nossas dúvidas, procurando dissipá-las. Jó diz assim, então, capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Notem o que ele diz agora. Por isso falei do que eu não entendia. Por isso falei, todo aquele questionamento, porque é que Deus é assim? Porque é que Deus age assim? Por isso falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esta foi a humilhação de Jó perante quem Deus era. E o facto de ele ter questionado este grande Deus, de facto ele questionava aquilo que ele não entendia. E como disse inicialmente, muitas vezes as dúvidas surgem quando estamos perante algo ou uma vicissitude da nossa vida em que nós não compreendemos qual é o objetivo de Deus para nós. Porque é que Deus nos está a fazer passar por isto? Um exemplo muito particular é eu não compreendo o que é que Deus quer fazer com o meu pai, com toda esta situação. Porque é que Deus permitiu isto? Mas uma coisa eu sei, Deus tem formas esquisitas de fazer coisas extraordinárias.
E Deus glorifica-se nas nossas fraquezas. E é nisso que nós devemos confiar, que Deus tem sempre algo melhor. Deus tem sempre algo bom para cada um de nós, independentemente das vicissitudes da nossa vida, das situações pelas quais nós possamos passar ou ter passado, ou possamos vir a passar. Deus tem um bom propósito, que possamos confiar nele, à semelhança de Jó. E deixem-me dizer o seguinte, notem o que é que Deus disse de Jó. Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, que era um dos amigos de Jó, que também apontaram o dedo a Deus e culparam Jó de pecado. Foram uns amigos peniches, não é? Aqueles amigos que no momento da dificuldade só apontavam o dedo. Mas note o que é que Deus diz de Jó. A minha ira, diz para Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim, notem, o que era reto, como o meu servo Jó. Notem, foi Jó que passou por todas aquelas dificuldades, não foram os amigos. Mas Jó disse de Deus aquilo que era reto, ao contrário dos seus amigos. Quem nos dera a nós ouvir estas palavras de Deus? Perante uma grande dificuldade, e nós temos se calhar muitos amigos e muitas pessoas conhecidas que dizem, se calhar como a mulher de Jó, tu amaldiçoa a Deus e morre, segue a tua vida, faz o que bem te entenderes. A minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, perante as dúvidas e o questionamento, foi um homem que sempre buscou o Senhor, sempre buscou a Deus e firmou a sua confiança nele. É um bom exemplo para nós, nos momentos de dúvida, nos momentos de questionamento, que possamos buscar o Senhor e confiar nele. Confiar naquilo que Ele é, confiar naquilo que Ele faz e confiar naquilo que Ele diz. Último exemplo. Um homem, voz que clama no deserto, João Batista. A palavra de Deus diz que este de facto era um homem excepcional, era um homem que de facto veio preparar o caminho para que o Messias viesse a este mundo, viesse para o seu povo. João Batista foi o precursor do Senhor e no seu ministério terreno. O Senhor identificou, o próprio Senhor identificou João Batista, João Batista foi precursor do Senhor e no seu ministério terreno, sim, de João Batista, ao ver o Senhor, João Batista teve uma das maiores expressões acerca de quem era Jesus. Ele identificou bem quem era este homem. Ele pôde dizer, como diz João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não teve qualquer dúvida em identificar o Senhor e identificá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava certíssimo. Não havia qualquer dúvida. Era aquele homem. E este João Batista foi o mesmo que disse acerca de Jesus. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu, João Batista, diminua. João compreendeu qual era o propósito de Jesus, o seu propósito terreno. E, portanto, ele também, sem qualquer dúvida, acerca de Jesus, ele pode dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixem-me contar um episódio deste João Batista. Foi este mesmo João Batista. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Foi este João que estava preso numa situação de dificuldade, numa situação de limitação. Diz assim então, versículo 1, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali,
a ensinar e a pregar nas cidades deles. E notem, e João, ouvindo na prisão ou no cárcere falar dos feitos de Cristo, notem, o Cristo que ele tinha sem qualquer dúvida apontado e identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouvindo falar no cárcere dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Vocês estão a entender? João, que não teve qualquer problema em identificar quem era Jesus, em conhecer qual era o propósito de Jesus, ele, neste momento de dificuldade e de limitação, ele levou-o à dúvida. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? À semelhança de João, nós muitas vezes estamos em circunstâncias difíceis e somos levados à dúvida. É isto que nos é natural. Mas Deus deseja fazer connosco o que fez com João Batista. O que é que Jesus fez com João Batista? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, àqueles dois discípulos de João: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ora, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, esta resposta que deu ao questionamento e à dúvida de João Batista, é nada mais, nada menos do que fazê-lo lembrar aquilo que o profeta Isaías tinha dito na sua profecia. Nós não vamos ler, mas deixo a referência, capítulo 29, versículos 18 e 19, e capítulo 35 de Isaías, versículos 4 a 6, em que está profetizado que o Messias fará toda esta série de eventos. O que é que o Senhor Jesus Cristo fez em relação a João, à dúvida de João? Foi: João, olha para a palavra. O que é que está escrito? É isto que está a acontecer. Lembra-te de Isaías. O que é que Isaías profetizou? É isso que está a acontecer. Isso responde às tuas dúvidas? Dissipa a tua dúvida? Como filhos de Deus, há muitas coisas que nós não conhecemos de Deus e há muitas outras que nós não conseguimos compreender. E por isso é natural que a dúvida surja. Mas Deus deseja que nós atentemos para a sua palavra. Mais uma vez volto a repetir, a fé vem pelo ouvir, por dar crédito, e dar crédito à palavra de Deus. Irmãs e irmãos, se em algum momento da nossa vida nós caímos na dúvida, no questionamento, saibamos dar ouvidos à palavra de Deus. Busquemos nela instrução, busquemos nela sabedoria, busquemos nela a verdadeira inteligência, para que possamos tomar a melhor opção, que é alimentar as nossas dúvidas, que nos são naturais, com aquilo que é certo e garantido da parte de Deus. E nós só podemos compreender e crer depositando fé naquilo que Deus diz. Que é a semelhança de João Batista, perante as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes são difíceis, nós possamos olhar para a palavra. O que é que Deus diz? Se calhar alguns de vocês já questionaram: será que nós vamos ser realmente salvos? Isto parece-nos um bocadinho esquisito, não é? Como é que isto vai ser? Como é que vai acontecer? Irmãos, olhemos para a palavra. Confiemos no Deus que tudo fez em prol das nossas almas. Que tudo fez para resgatar a nossa alma de Satanás e do inferno. E Ele fê-lo dando o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que agora nele nenhuma condenação há. Aos que estão em Cristo Jesus. Irmãos, não há qualquer condenação. Possamos viver descansados. Como disse,
Deus não é homem para que minta. Ele não promete e não cumpre. Ele promete e cumpre. E por isso, Ele é digno de toda a confiança. Não só Ele, como a sua palavra. Palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que possamos dissipar as nossas dúvidas nos momentos críticos da nossa vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de perda, em qualquer momento em que nos questionemos, busquemos alimentar as nossas dúvidas da palavra de Deus, para a sua honra e para a sua glória, e certamente, como Deus é bom, para a nossa bênção também. Que o Senhor nos abençoe.